Oi, família linda! Vamos começar o nosso consultório hoje, sempre com muita alegria. Alegria de sempre, a boa vontade de sempre. Uma alegria enorme de me encontrar com você a cada semana. O meu abraço, o meu carinho, o meu muito obrigada pela sua audiência, pela sua sintonia. Um beijo para você. Obrigada a você que está com a gente nas redes sociais também, não somente pela TV, mas nas redes sociais, que nos acompanha pelo Facebook. Muito obrigada. Faz o seguinte agora, compartilha, chama outras pessoas, marca pessoas queridas para vir conhecer o consultório de família. E o assunto de hoje é muito legal. Eu quero falar com os pais, os professores, com a família toda, os avós, os tios, todo mundo, porque o tema de hoje é a sexualidade da criança. E você sabe, muitas vezes eles surgem com umas perguntas, né? As crianças surgem com umas perguntas assim que você, uau, o que eu digo agora? É o tal do mamãe, como foi que eu nasci, aquelas histórias assim. Mas vem cá, falar de sexo, e que se a criança não perguntou nada, como é que você orienta seu filho sobre sexualidade? Ou você fica quietinho na sua, deixa rolar, deixa aprender na escola, não tocam nesse assunto, aqui é tabu. Como é que é na sua casa? Você sabia que crianças que são melhor orientadas em casa sobre sexualidade, da maneira como você vai aprender hoje, ou como já é o caso aí de vocês trabalharem essa questão em família, parabéns, mas você sabia que crianças que são melhor orientadas com relação à sexualidade, incluindo e principalmente a dela, o conceito que você vai administrar sobre sexualidade com a criança desde pequenininha, a minha convidada de hoje, na verdade, vai dizer que é desde que você está grávida, viu, mamãe? Estas crianças com mais informações se tornam mais seguras, inclusive se tornam mais seguras para evitar abuso sexual. Elas sabem se posicionar, porque elas conhecem o seu corpo, elas entendem um pouco mais do que está acontecendo ali estranho. E isso não tem nada a ver com, oh meu Deus, vamos tirar a inocência da criança. Quem disse que nós estamos falando de sexualidade e a mesma coisa falar de imoralidade, fora... Não, minha gente, vamos colocar as coisas no lugar, vamos quebrar aí os tabus e vamos falar muito bem falado sobre o que precisa ser dito sobre sexualidade. As perguntas das crianças e as perguntas dos pais, claro, que vão mandar agora pra gente as suas dúvidas. Pode ser? Minha convidada de hoje é psicóloga especialista, tem um trabalho incrível sobre o tema sexualidade da criança, abuso, prevenção dos abusos sexuais. Já esteve aqui comigo, volta hoje, então não sai daí, fica com a gente, manda suas perguntas lá no Facebook, tá bom? Ou no nosso Instagram, tudo certo por aí? Instagram tá aí, ó. Aproveita, se inscreve no nosso canal no YouTube, se torna seguidor no nosso Facebook e também ali no nosso Instagram, tá bom? Sem mais perder tempo para o momento, já vou convidar a psicóloga Leiliane Rocha. Leiliane, vem pra cá, vem comigo, hoje só eu e você na telinha, minha amiga. Orando, pedindo a Deus, Papai do Céu, segura a conexão, não deixa cair, porque hoje eu Não, só vai cair tenho não. a Leiliane. Minha amiga, bem-vinda. Conta aqui pra gente, já de cara, no seu trabalho, que é diário, incansável, fantástico, qual é o problema de os pais tratarem de sexualidade com os filhos? O que é principal? Ai, primeiramente, boa noite a todos vocês. Que prazer enorme estar mais uma vez aqui no consultório e falando de um assunto que realmente é minha motivação para se levantar todo dia da cama e para trazer informações para pais e profissionais da infância sobre essa temática tão importante. E a educação sexual da criança, falar sobre sexualidade com a criança é fundamental para seu desenvolvimento, inclusive emocional, psicológico, a construção da sua autoestima, a forma como ela percebe o seu corpo, como percebe o corpo do outro, tudo isso vai estar dentro da educação sexual, porque ela está diretamente associada à educação emocional. Então, inteligência emocional e educação sexual andam juntinhas, ok? Então, quando nós tratamos de guiar os nossos filhos no desenvolvimento da sexualidade deles, a gente vai estar amparando
todas as áreas que fazem referência ao desenvolvimento da criança, inclusive até a cognitiva, capacidade de aprendizagem. Muito bem. Liliane, quais são, assim, das muitas perguntas, quais são as perguntas mais comuns de os pais te fazerem sobre o tema sexualidade com os seus filhos? Porque, assim, resta muito medo, né? Como é que eu abordo, como é que eu falo, meu filho já está grandinho, ou quando meu filho nasceu, nem sei, isso é... Porque tem complicações dos próprios pais, tem tabus, melhor dizendo, dos próprios pais. Qual é o medo principal que você, no seu trabalho, claro, busca ajudar? Olha, são muitos medos, tá, Darleide? Porque quando a gente fala de sexualidade, a gente está falando de um tabu enorme da sociedade, um tabu milenar, né? Então, embora nós estejamos no século XX, 2020, né, o ano 2020, ainda muitas pessoas têm muitas dúvidas e encaram a sexualidade de uma forma negativa, por causa justamente da educação sexual repressora ou muito liberal, ou seja, inadequada, que receberam dos seus pais. Então, quando nós vamos falar de sexualidade com os nossos filhos, inevitavelmente, nós trazemos as cargas que recebemos dos nossos pais, que os nossos pais receberam dos nossos avós, e assim a gente vai voltando até chegar em Adão e Eva. Tá? Porque realmente é uma temática muito negligenciada, pouco compreendida na história humana, ok? E aí, muitos pais têm muitas dúvidas, e um temor muito grande dos pais é justamente tirar a inocência da criança, é erotizar a criança. Liliane, se eu falar de sexualidade, eu não vou estimular o meu filho a fazer sexo? Será que eu não vou estar, assim, dando uma luzinha para ele começar a pesquisar sobre isso, começar a falar sobre isso, ir atrás desse assunto? E é justamente o contrário. O que as pesquisas dizem? O que as pesquisas dizem? Que os pais que oferecem educação sexual, eles vão justamente matar a fome da criança em relação ao assunto. Né? Eu estou colocando assim bem minhas palavras para ser bem didático e prático com vocês. E eu gosto sempre de fazer uma analogia, que uma certa vez uma professora minha fez, eu dei uma adaptada na analogia dela, que é a seguinte, só para vocês entenderem, tá? Suponha que você está com muita fome mesmo, sabe? E aí você percebe quando você está com muita fome, você sente o cheiro de feijão e você fala, ai meu Deus, que vontade de comer esse feijão. E você aprecia um feijão simples, porque você está com muita fome, ok? Quando você almoça, está de barriga cheia, né? Aqueles almoços que a gente vai à igreja, casamento, enfim, está com a barriga muito cheia, você está diante de um prato de lasanha e você faz, nossa, não dou conta nem de comer, né? Não quero saber disso. E é justamente isso também que acontece com as crianças e com o ser humano em geral. Se sua criança tem fome do assunto, que naturalmente a criança já tem essa curiosidade sobre sua origem, que isso é do ser humano, é da sua forma de se colocar no mundo, ele quer saber como chegou aqui. Isso é natural do ser humano, é uma curiosidade natural das crianças. Se a gente não oferece a educação sexual, essa fome, a criança já nasce com ela, com o desejo de saber, principalmente a partir dos 3 anos de idade, 2 aninhos e meio. Então, a criança vai continuar com essa fome. E, naturalmente, ela vai se encaminhar para saciar essa fome. Só que se você vem e sacia essa fome, oferece o alimento saudável para ela, que é da sexualidade, essa sexualidade que Deus criou, ela vai ter muito menos chance de ir atrás ou de matar a sua fome com uma informação inadequada que os meios de comunicação dão, que a internet dá, que os amiguinhos dão, porque já acompanhei casos de crianças de 5, 6 anos que conversam assuntos de sexualidade que os pais jamais imaginariam na escola. Por quê, Darleide? O que acontece? Seu filho, às vezes, não tem acesso à internet, mas ele tem um amiguinho na escola que os pais deixam ficar à vontade com o celular. Aquele amiguinho vê um vídeo pornográfico e traz para o outro amigo. Então, aquela fome... Nossa, e é assim que fazem os bebês? É assim que a mulher engravida? Então, estava com aquela fome a primeira vez que ouviu sobre aquilo. E quando é um abusador que vem ensinar para a criança? Então, o medo dos pais de não oferecer educação sexual, de não falar sobre sexualidade com a criança, resulta exatamente no efeito contrário. Eles causam aquilo que querem evitar. Entende? Uhum. Então, esse é o grande temor dos pais, de oferecer educação sexual e estimular a criança. Não é o contrário. Quando você oferece educação sexual adequada, você sacia essa fome, tá?
Muito bom, muito bom. Como é bom te ouvir, viu, Liliane? Oh, Muito mulher. bom entender esse. Vamos lá, aqui algumas perguntinhas. Como diz, como dizem muitas crianças aos pais, no cotidiano, no dia a dia, vou lançar a pergunta e aí você destrincha para a gente o que está envolvido e como funciona. Papai, Uhum. digamos uma criança no banho e aí o menininho diz assim, ou a menininha, em algum momento diz assim, papai, por que você tem pelos aqui? Apontando para as Uhum. partes íntimas do pai ou da mãe. Mamãe, o que é isso? Por que você tem? Olha para ela, uma criança não tem. Às vezes só isso já é motivo de os pais ficarem, ah, meu pai, como é que eu falo? Então é melhor vestir a roupa, é melhor não aparecer. Daqui a pouquinho eu quero saber, inclusive, o que você diz sobre a nudez em família, tomar banho sem roupa com a Uhum. família. Faz o seguinte, já emenda a resposta para a gente, porque essa pergunta é bem interessante, esse assunto é muito legal. Ó, um dos princípios da educação sexual é tratar o corpo com naturalidade e anota isso aí, gente, anota isso aí. Apresentar à criança a diferença entre corpo do menino e corpo da menina e entre corpo do adulto e corpo da criança. A criança precisa ter essas informações. E eu vou falar primeiro sobre essa questão, antes de chegar na resposta da Leide, porque veio aqui eu acho muito importante, você explicar para a sua criança a diferença do corpo da menina e do menino. No desenvolvimento da sexualidade da criança, principalmente ali a partir dos 2 anos e meio, 3 aninhos, até 6 anos, mais ou menos, a criança ela pode carregar a fantasia, por exemplo, a menina, de que ela vai, um dia o pênis dela vai nascer. Porque os meninos têm pênis. Então, se eu tenho 2 olhos, se eu tenho nariz, se eu tenho boca, tudo é igual. Por que só uma parte ele tem? Então é porque o meu vai nascer. Então é comum a menina carregar essa fantasia. Por isso que é comum a criança perguntar: Ei, mamãe, teu pipiu, tu tem pipiu? Ei, tu tem pinta? Ei, tu tem. É normal a criança fazer esse tipo de pergunta. Por quê? Porque ela tem essa fantasia. Já o menino tem a fantasia que o pênis dele pode cair qualquer hora, uma vez que a mãe não tem pênis ou ele descobre que a irmãzinha que nasceu também não tem. Então, às vezes o menino imagina que ele pode perder esse pênis. E tem crianças, inclusive, Arleide, que carregam ansiedades e angústias em relação às suas partes íntimas por causa dessas fantasias que eles têm no seu desenvolvimento sexual. Então é importante mostrar essa diferença do corpo do menino e da menina. Então você fala para o seu filho, filho, olha, para sempre você vai ter pênis. Até você ficar grandão, da idade de vovô, até a sua vida toda, filha, você vai ter vulva, tá? E aí isso faz assim, a criança faz assim, ó. Ai, que bom. Certo? Então isso já é importante. O outro ponto é ensinar a diferença do corpo da criança e do corpo do adulto. Então, se você está tomando banho com seu filho, ou a criança trouxe, mamãe, por que você tem cabelo na sua parte íntima, na sua vulva, papai, que você tem pelos no seu pênis, enfim, você vai dizer para a criança assim: olha, o nosso corpo é tão maravilhoso, ele é tão fantástico, tão especial, já começa com abordagem emocional e positiva, tá? Então, essas falas é para trazer essa positividade do corpo, que isso é importante para a construção da autoestima da criança, autovalorização e empoderamento realmente do seu corpo e construção da imagem corporal. Olha, seu corpo, nosso corpo é tão especial, tão espetacular, sabe? Maravilhoso, como a Bíblia mesmo diz, né? Mesmo diz, que ele vai se transformando de acordo com a gente vai crescendo. Então você vai começar a responder, não é pelas partes íntimas, você vai começar a responder por outra parte do corpo para contextualizar. Porque educação sexual não é falar sobre parte íntima, é falar do corpo, tá? Então, olha, a gente vai crescendo, então o braço vai crescendo, os cabelos vão crescendo e também a gente vai ganhando pelos nas partes íntimas, porque os pelos vão ajudar também a proteger, é uma forma da nossa parte íntima ficar mais cuidada, e aí vai nascer não só na parte íntima, como também na axila, como o homem vai nascer mais barba, aponta pelos de outros lugares, o pelo da perna vai engrossando, tudo isso é uma forma do nosso corpo ir assim se transformando de maneira assim maravilhosa que Deus nos fez. E aí, quando você também for ficando adulta, ou ainda nem adulta, adolescente, quase adolescente ali, 10, 11, 12 anos, filha, vai começar a nascer pelinhos em você também. E você também, filho, quando você tiver com 12 aninhos ali, também vai começar a nascer e você vai ficar adulto, e esses pelos vão nascer com mais quantidade, vão ficar mais grossinhos. É o seu corpo se transformando enquanto você vai crescendo.
Não é legal isso, É filho? muito legal. Né? Olha só, tranquilo, né? Aham. E aí, dentro desse assunto, quer que eu emende agora a nudez? Vamos lá, pessoal. Eu estou conversando aqui com a Leiliane, ela é psicóloga e é especialista em sexualidade humana. E a nossa proposta aqui hoje é trazer a vocês as respostas para as perguntas que muitas crianças fazem e mais que os pais fazem. Então, fica aqui com a gente, continua mandando. Olha, daqui a pouquinho, viu? Já tem perguntas aqui. Volto aqui com vocês, ó. A Eliane diz: será que a voz pode interferir nesse assunto? Pois acham que sabem tudo. Os métodos dos avós, hein? A gente precisa saber ali. A Clígia diz: meu filho tem 3 anos, como é que eu abordo a sexualidade com ele? A outra que diz assim: meu filho tem 12 anos e não fala nada a respeito. Ele é muito tímido, não deixa nem vê-lo de cuecas. Como fazer para falar de sexualidade? Amiga, já vou te adiantar o negócio. A Leiliane diz que já está muito tarde para falar de sexualidade com o menino, porque devia ter começado lá atrás. Enfim, mas vou jogar aqui para ela, tá bom? Continua mandando aqui as suas perguntas que eu vou passando e a gente vai trabalhando aqui junto com a Leiliane Rocha para aproveitarmos essa oportunidade aqui no consultório. Volta aqui comigo, Lê. Volta aqui comigo, Leiliane Rocha. Me conta mais, a nudez. Então, toma banho, não toma banho, troca de roupa na frente das crianças, pede para sair, fecha a porta do quarto, como é que faz? Olha só, então, a nudez, ela é um dos temas, né, mais importantes, assim, um dos temas mais importantes quando a gente fala de educação sexual infantil, porque ela é fundamental nesse desenvolvimento da sexualidade da criança, a forma que a família lida com a nudez, como também na prevenção de abusos, tá? Então, assim, a nudez, primeiro ponto, ela precisa ser trabalhada com naturalidade, ser tratada com naturalidade na família. E isso não significa que você precisa transformar a sua casa numa praia de nudismo. Isso não significa isso, ok? Não é bem por aí. Então, o que a gente precisa entender sobre nudez? Cada família vai escolher como tratar a nudez. Você vai encontrar, você que está aí me ouvindo agora, você vai encontrar profissionais que vão dizer para você que não tem problema ficar nu, pai com filho, mãe com a filha, pai com a filha, mãe com filho, em qualquer idade. Eu, inclusive, já atendi casos de pessoas, né, tanto na rede social como em consultorias que eu faço para pais e profissionais, nas quais essas pessoas, nas suas famílias, o filho de 18 anos toma banho com a mãe ainda assim, quando a mãe está tomando banho, entra no banheiro e tal. Essa família escolheu tratar a nudez assim. Eu concordo? Não, mas o mínimo que eu tenho que fazer é respeitar. Eu tenho minha opinião, né? Baseada, não que eu criei, baseada em estudos, em prática clínica, em prática com famílias, né? Então, o que é que eu quero dizer claramente para vocês? Precisamos tratar a nudez com naturalidade, precisamos respeitar as formas que as famílias escolheram tratar a nudez. Então, nada de porque uma família não fica nuda de jeito nenhum na frente do filho, falar, mas você é muito antiquado, você é do tempo da Arca de Noé e tal. Ou aquela família que escolheu a nudez de forma livre na casa, independente da idade. Vocês são muito inconsequentes, isso é um incesto, não sei o quê. Então, assim, eu acho que o respeito, ele é base, ok? É importante a gente discordar sem agredir. Então, como você escolheu tratar a nudez na sua família? Como eu falei antes, profissionais vão achar que podem com toda idade, você vai ouvir profissionais falando isso, inclusive da psicologia, da pedagogia, da sexologia, da educação sexual, mas eu sou da vertente o seguinte, que tratar a nudez com naturalidade exige o tratamento também do pudor, não do tabu, não confunda pudor com tabu, ok? Pudor é natural, é saudável, tabu não, é repressor. Então, tem que tratar com naturalidade, com pudor, com limites também. Eu sou do ponto que o limite faz parte de todas as relações e de todas as interações na família. Então, de 0 até 3 aninhos, eu particularmente, dentro do que já estudei e da prática, não vejo problema nenhum mesmo, o pai tomar banho com a filha, a mãe com o filho, enfim, não vejo problema nenhum, desde que os pais não se sintam incomodados com isso e a criança não solicite tomar banho sozinha ou não queira tomar banho com os pais, ok? É importante você, adulto, também respeitar os seus limites. Que eu já atendi caso de mãe que tinha bebê de 6 meses, por exemplo, pessoal, que não se sentia bem nua na frente do seu bebê de 6 meses.
porque ela foi abusada e tinha uma concepção de nudez muito negativa, então ela não se sentia bem. Ela assim, Leliane, mas só que todo mundo me julga por isso, fala que eu sou uma louca. Eu falei, não, respeite você, respeite seu limite, respeite sua história. Não é imprescindível para a criança ver a nudez dos pais para ter um desenvolvimento sexual saudável. Não é imprescindível. O imprescindível para a criança é que a nudez seja tratada com naturalidade, que essa diferença de corpo masculino e feminino e de adulto seja mostrado para a criança. E isso pode ser com a nudez dos pais, e até ali os 3 aninhos de idade, pode ser com a nudez dos pais, e pode ser também através de material para isso, com desenhinhos, tem livrinhos para criança. Eu só vou Ok? pedir Então, que se você não se você... sente à vontade, não se sinta pressionado por isso. E se você se sente à vontade, até os 3 aninhos, não vai ter problema nenhum. É o momento que a criança descobrindo as diferenças anatômicas e que ela não vai encarar aquilo de maneira que venha prejudicá-la de alguma forma. Tá tranquilo, para o desenvolvimento psicossexual da criança tá tranquilo. Só vou pedir que você pontue mais uma vez, por favor, a diferença entre tabu e pudor. Só para ficar bem claro, o que nós estamos reforçando dentro desse espectro da naturalidade no trato com a sexualidade. O tabu, ele torna doentio aquilo que é saudável, ele torna inapropriado, inadequado aquilo que é saudável, aquilo que precisa fazer parte, ou que é importante a gente vivenciar nas relações. Então, quando eu falo assim, por exemplo, na relação sexual do casal, né, adulto, então muitas pessoas acham que, por exemplo, uma posição diferente, fora a posição normal, a famosa, vamos dizer assim, papai e mamãe, é pecado. Isso é um tabu. Porque tem mulheres, por exemplo, que têm problemas que não aguentam tal posição e que outra posição sexual é mais saudável para ela. Então, ela deixa de vivenciar experiências sexuais prazerosas porque há um tabu dizendo que é pecado outra posição. Então, o tabu vai por essa linhagem, o pudor não. O pudor é respeitar a intimidade do outro, é dizer, olha, aqui todo mundo é família, mas peraí, tem meu limite. Eu quero minha privacidade. O pudor faz parte de garantia da privacidade, da individualidade do outro. Né? E aí, tratando da nudez na família, até mais ou menos os 6 aninhos, a criança ela está fechando ali a formação do seu sentimento de pudor, do seu senso de pudor. E essa formação ela vai se dar justamente e principalmente pela forma que a família trata a nudez. Certo? E esse pudor é natural. E esse pudor aqui, na infância, vai ser a base para o pudor na vida toda. Por exemplo, eu morava em Caruaru, né? A capital do forró, é conhecida assim. Sério que você é de Caruaru? Eu estava pensando que era assim de, sei lá, Porto Alegre. Nem percebi o seu sotaque nordestino, minha amiga. Ah, você pensava que era dos Estados Unidos, ó, mas enfim. Não, eu sou de Petrolina, Pernambuco, Petrolina, mas eu casei e fui morar em Caruaru, né? E lá fazendo pesquisa de sexualidade na juventude, que eu pesquisei muito também sobre sexualidade na adolescência, na vida dos casais, enfim, eu fui fazer uma pesquisa com alguns policiais, só para vocês entenderem o que é pudor. E esse pudor é formado principalmente na infância, ok? E aí eu perguntei assim para eles como é que eles percebiam que os jovens, e principalmente os adolescentes que iam para os forrós, que lá era na época, né? Não sei se hoje ainda é assim, 30, 40 dias ininterruptos de forró toda noite, né? E aí eu pesquisando os policiais, eles falaram assim, olha, doutora, ainda eu era estudante, mas chamava doutora. A gente fica impressionado, porque a gente vê jovem, adolescente fazendo sexo assim, relação sexual em cima do capô do carro, outras pessoas passando por trás de um poste assim, sem preocupação de outros verem ou não. Então, a formação de pudor desses jovens, adolescentes e até adultos, ok? Ela está maculada, ela está mal formada, ela está realmente, em algum aspecto, eu posso dizer até em muitos casos, doentia. Está ali fissurada. Eles não têm o limite, né? Não se dão conta do limite do privado e do público, né? O que é a minha vida privada, minha vida íntima, e do que é público, que todo mundo pode ver, o que vai causar impactos, ou melhor, vai revelar muito do que faltou na educação sexual e muito diz também da formação desse menino ou menina. Minha amiga está, mas
pense na quantidade de perguntas daqui. Eu já volto com você, tá? Rapidinho, segura Tá, aí, que eu vou só comentar aqui com o pessoal. Gente, olha as perguntas. E a Leliane tá ali me ouvindo, ela já volta para tratar questões assim, ó. Sou professora de educação infantil, alunos de 3 anos de idade. Tive uma aluna que ficava se esfregando na cadeira. Hoje percebi outra aluna que, ao sentar no cavalinho do parquinho, estava quase pulando de tanto se esfregar. Será que isso é um problema? Ela está pedindo aqui nosso auxílio. Outra questão, para você ver como isso mexe com as famílias. Minha filha está brincando com a vagina. Como abordar esse assunto? Como é que eu vou lidar com esse jeito de a minha filha pequenininha? Será que é masturbação? Tem mais. A minha filha de 9 anos me perguntou o que é sexo, 9 anos de idade. Como poderia responder corretamente? E o que eu faço quando uma criança começa a beijar a outra? Menino, no próximo bloco a gente volta com estas e outras perguntas. Faz o seguinte, convida outras pessoas, vem para cá, vamos conversar nesse consultório. A nossa especialista de hoje, gente, aproveita. Porque deixa eu contar uma coisa para vocês. Esse assunto tem a ver com o que já foi dito aqui hoje, com a saúde emocional dos seus filhos, com o bem-estar do desenvolvimento dessa criança, com a percepção do seu próprio corpo, da percepção do quanto esse corpo tem valor e deva ser cuidado, deva ser amado, o que repercute nos relacionamentos, no desenvolvimento como um todo. Então, a proposta aqui é não falar de sexo, partes íntimas, órgãos genitais. Não, é falar do todo, autoestima, bem-estar. Então é o seguinte, fica com a gente. Leiliane Rocha volta daqui a pouquinho junto comigo, você, todo mundo junto no consultório de família. Eu te espero, é rapidinho e até já. Perguntas e respostas sobre a sexualidade das crianças, hoje no consultório de família. Quero lembrar para você que nós temos a revista Entre Família e uma das lições do curso Entre Família é justamente sobre sexualidade, porque vou dizer a você, o medo que os pais têm com o tema sexualidade, principalmente relacionado à educação dos filhos, gente, é alarmante, hein? Alarmante. Então, nada melhor do que começar a estudar. E aqui está a nossa proposta, que você entre em contato com a gente e receba a revista Entre Família. Gosto de mostrar só para você considerar que o material é bom, tem muita informação. Ó, a lição que eu te falei sobre sexualidade, essa daqui, ó. Bastante conteúdo, perguntas para você responder à medida que nós vamos entregando para você o material. Tá aqui, ó. Muito bom, muito bem feito, coisa de gente grande, minha gente. Então entre em contato com a gente, 0 operadora 12 21 27 31 21 ou manda mensagem para o nosso WhatsApp 12 982 44 4449 e aí você diz, olha, eu quero a revista que a Darleide disse que é presente. Tem que dizer assim, ó, a Darleide falou lá no consultório de família que é só eu dizer que quero, dar aqui o meu endereço postal e que vocês vão me mandar. Pronto, seja bem sucinto que o pessoal vai então fazer contato com você, pegar os seus dados e mandar para você a revista Entre Família, 12 982 44 4449. Vamos que vamos! A minha convidada de hoje é psicóloga especialista em sexualidade da criança. Estou aqui vendo muitas perguntas. Continue mandando, continue interagindo com a gente. Por falar em interação, quero te dizer algo mais. Todos os dias nessa semana, nós começamos na última segunda-feira e vamos até sexta-feira, às 8 da noite, numa maratona de lives no canal do Consultório de Família, no YouTube, no Facebook, no Facebook da TV também, se não me engano. Isso mesmo, né, produção? Então, para não confundir, você vai lá no canal do YouTube do Consultório de Família ou no Facebook do Consultório de Família e nós estamos ao vivo todos os dias, às 8 da noite, nesta semana, para uma série de lives tratando sobre o câncer de mama.
mama. Só especialistas de primeira. Tivemos testemunhos já de câncer vencido, como, o que aconteceu, quais são as demandas, quais são as necessidades de uma pessoa com câncer especificamente. Hoje nós tivemos a participação de uma psicóloga e de um cirurgião oncológico. Pense na conversa, mas muito boa, você aprende muito. Eu acabo descobrindo muita coisa. Então eu te espero amanhã no YouTube, no Facebook do Consultório de Família, às 8 da noite, para nós falarmos sobre câncer de mama. Amanhã teremos 2 médicas, você não pode faltar nessa consulta. Vou chamar de volta minha amiga Leiliane Rocha. Leiliane, vem cá, menina do céu, me conta o negócio. Os pais aqui, ó, têm perguntas como: minha filha de 9 anos me perguntou o que é sexo, o que que faz, como é que responde uma pergunta absurda dessas, né? A minha filha está brincando com a vagina, com seu órgão genital, como abordar a menina, ela está mexendo ali, meu Deus, o que que eu faço com essa criança? A menina, esse mundo está perdido? A menina descobriu que tem um negócio ali, como é que faz? A outra desesperada, Leiliane, porque o menino está beijando a menina. Quando as crianças ficam se beijando, menina, essas crianças, olha, não são mais as mesmas, não. Cadê a inocência dessas crianças, Liliane? Cadê a educação sexual? Mas olha só, pessoal, já quero começar dizendo para vocês que esse programa aqui não é um momento para colocar culpa em ninguém, tá? A gente não recebeu educação sexual, nós somos essa geração que vamos ter que ensinar e aprender ao mesmo tempo, aprender e ensinar, e nós estamos juntos nessa jornada, tá? Então, primeira pergunta aí, como explicar para uma criança de 9 anos o que é sexo? Vejam só. Eu quero só ser rápida aqui para falar para vocês que hoje a pornografia já faz parte da infância e ponto final. É muito difícil uma criança até 9, 10 anos nunca ter visto nenhum conteúdo pornográfico ou ouvido nada sobre conteúdo pornográfico. É muito difícil, eu falo para vocês isso com dor no coração. Mas isso é o que a gente percebe nas pesquisas e na prática. A gente vê crianças tendo acesso. Então, uma criança de 9 anos, dificilmente ela não vai ter alguma informação distorcida sobre o que é sexo e de onde vêm os bebês. Então, eu já estou falando isso para você, que é pai, mãe, está me ouvindo, que é professor, está me ouvindo, e de ficar assim, ai meu Deus, eu devo dizer para minha criança o que é sexo? Provavelmente ela já sabe, da pior maneira. Então, a partir de 6 aninhos de idade, ali 6 aninhos e meio, a criança já tem capacidade para saber do encontro dos órgãos genitais. Então, você vai, em toda resposta sobre sexualidade que você der à sua criança, você vai chegar primeiro com a abordagem emocional. Como você responderia? Qual a sugestão que eu lhe dou? Filha, sexo quer dizer justamente o encontro dos corpos, um momento de carinho, um momento muito agradável entre um casal. Então, você provavelmente, né, de uma família cristã, você vai colocar os seus valores, os valores da sua família na sua resposta. Então, vem as questões emocionais e os valores familiares na resposta, para depois vir a questão corporal. Ok? Então, olha, é um encontro maravilhoso, onde o homem e a mulher quer. Então, depois que o casal casa, eles podem sim, eles fazem sexo, que é esse encontro dos corpos. Então, os corpos precisam estar bem juntinhos, de uma maneira especial, que só adultos podem fazer isso, tá? Podem participar de uma relação sexual. E aí, em um momento, eles beijam, eles se abraçam, e você vai falar isso de uma maneira mais carinhosa, e não de uma maneira quente, porque tem pais que falam, e ela gosta, e não sei o quê, aí já erotiza a resposta. Se você dá a resposta de maneira a falar sobre o carinho e a relação positiva que há entre eles, não vai ter problema nenhum para a criança, vai ser inclusive saudável para ela ter uma percepção positiva. Então, filha, eles ficam com os corpos juntinhos, ok? E tem um momento em que o pênis do homem entra na vagina da mulher. E esse encontro é para justamente finalizar esse carinho especial que tem somente entre os casais. E aí a criança vai ficar sabendo de uma maneira positiva, leve e verdadeira, porque a honestidade é pilar na educação sexual. Nada de história da carochinha. Ótimo. E a criança que está beijando outra? O que pode ser esse beijo? É só que viu outros beijarem, eles estão reproduzindo? Pode ser alguma coisa? O que será? A mãe colocou idade aí, Darleide? Não.
Não, né? Não. Tá. Porque o beijo, por exemplo, a criança de 3 anos de idade, ela tem a tendência de estar imitando o que vê dos adultos. Então, ali, 2, 3 anos, a criança, se beija na boca, então eu posso beijar na boca. Porque entendam, as crianças não nascem sabendo que não podem beijar na boca. As crianças não nascem sabendo que outras pessoas não podem pegar nas partes íntimas delas. A gente acha que as crianças supõem isso de alguma forma. Não, a gente tem que dizer isso claramente para elas. Tá? Então, muitas crianças acham que podem beijar na boca, por exemplo. Ok? Uhum. Então, as pequenininhas de 3 anos, 2 anos e meio, elas vão fazer isso como forma de imitar os adultos, até 4 aninhos, como forma de imitar, porque a criança gosta de imitar o adulto e imitar o adulto faz parte do seu desenvolvimento emocional, psicológico, sexual, enfim. Então, você vai tratar com essa criança menor, orientando. Nunca você viu uma criança de 3 anos, 6 anos, 9 anos beijando na boca, jamais você vai punir, bater, ameaçar, dizer que safadeza é essa, eu lhe educo para isso. Não. Você vai orientar. A criança, ela está errando no processo de aprendizagem. Ela não está fazendo aquilo por maldade para desafiar os pais, não. Então, ela não precisa de sermão, ela precisa de orientação. Ok? Então, orienta a criança, filha, beijo na boca, faz parte de relacionamento, tipo namorado, tipo noivo, casados, né? Não é de amigo, não é de parente assim. Ok? Então, beija na boca é coisa de adulto. Então, criança não beija na boca de criança, adulto não beija na boca de criança, porque é um carinho de adultos que já namoram. E as crianças facilmente, depois de 4, 5 anos, elas vão entender que na nossa cultura o beijo na boca faz parte desse relacionamento de cunho erótico, ok? Então isso tem que Ok. ficar claro para a criança. Lê, uma professora e mais outros pais aqui manifestaram a preocupação de crianças que ficam, às vezes, esfregando as suas partes íntimas na cadeira, Uhum. no brinquedo. O que isso pode significar? É algum problema ou faz parte também da descoberta da criança? Sim, a descoberta das partes íntimas também ela é também uma manifestação da sexualidade da criança, essa descoberta, tá? E essa descoberta, ela se dá ali por volta de 1 ano e pouquinho, 2 anos, quando a criança ali está começando o processo de desfraude. Então, ela vai tocar com mais frequência, e esse toque é um toque na parte do corpo dela, porque entendam, a mão é da criança, a parte íntima é da criança, então a gente não precisa e nem deve evitar que a criança toque. A gente vai ensinar a criança que ela tem que estar com a mão limpinha, porque a parte íntima é sensível, pode bichinhos entrar se a mão estiver suja e tal. A gente vai se preocupar quando esse toque, esse esfregar-se, esse friccionar a parte íntima se tornar intensivo, se tornar muito fortemente cotidiano, a ponto de machucar a criança, a ponto da criança não querer brincar para ficar se estimulando a sua parte íntima, da criança ferir a parte íntima, como foi casos que eu já atendi, da criança não querer brincar sair com os pais, da criança se isolar e da criança fazer em locais públicos, por exemplo, na escola, ok? Então, isso acontecendo, a gente vai informar a criança que a parte íntima, a gente só pode, coçou sua parte íntima, você não vai coçar na frente de todo mundo, você vai procurar um lugarzinho para coçar, porque às vezes dá uma coceira na parte íntima, como dá em qualquer parte do corpo. Então, até esse coçar cotidiano, que nem é esse estímulo da criança, a gente precisa dizer que faz parte da parte íntima, faz parte da sua intimidade, faz parte da sua privacidade. Ok? Uhum. Então, se essa criança, por exemplo, está se tocando na sala de aula, se esfregando na sala de aula, qual é a orientação inicial que eu dou aos professores, quando eu faço treinamento para os professores? Convida essa criança para te ajudar de alguma forma. Ana, vem cá, escreva aqui no quadro isso, isso e isso. Essa é a abordagem do primeiro momento. Por quê? Porque outras crianças podem perceber, causa muitas curiosidades, porque tem crianças que fazem o mesmo em casa e conseguem identificar que aquela menina está fazendo aquilo que ela faz em casa, e aí fala, será que eu faço só em casa, eu posso fazer aqui também? Ok? Então, por isso que é importante também a escola oferecer educação sexual e falar sobre intimidade e privacidade. Essa criança que está nesse parquinho, também você pode chamá-la. Nesse primeiro momento, tirar o foco da criança. Ok? Porque, inclusive, tem criança que se machuca nesses cavalinhos, nos brinquedos da escola, chega em casa com a vulva bem vermelha, e os pais falam o que aconteceu, o que teve, aí já suspeita de abuso. Então, é importante canalizar a energia da criança para outra atividade. Só que essa não é a única abordagem, ok, pessoal? A criança precisa entender
Por que ela tem aquela sensação? A criança, ela descobre que as partes íntimas trazem uma sensação diferenciada, que é um prazer, e diferencia-se prazer do adulto e prazer da criança. O prazer da criança, ele é sensitivo, ele é aqui, pele, igual a gente se arrepia quando alguém toca no pescoço da gente, igual a gente gosta de um cafuné na cabeça. A criança tem também essa sensação na sua parte íntima, e a gente precisa dizer isso para ela. Ok? Porque se a gente não disser, ela descobre sozinha, e às vezes ela se sente culpada, às vezes ela se sente inadequada, ou às vezes ela se toca demasiadamente. Então, a criança tocar na sua parte íntima de vez em quando, às vezes na hora de dormir e tal, isso faz parte. Se você que é adulto está me ouvindo agora, você for buscar lá atrás, você vai, principalmente as meninas vão lembrar de algum momento que se esfregou em algum móvel da casa, em algum lugar, em algum travesseiro, e você não viciou. Então, um grande temor dos pais, Darleide, é a criança viciar, se tornar um masturbador ou masturbadora compulsiva. Uhum. Essa descoberta das partes íntimas não torna. Porém, a intervenção dos pais pode causar sérios traumas, inclusive tornar compulsiva isso que não é compulsivo. Essa masturbação que não é compulsiva. Tá? Uma intervenção inadequada, repressora. Ok, então, por exemplo, a mãe diz assim, como orientar uma criança de 8 anos que ao assistir a TV se toca, coloca uma almofada para disfarçar. Será que ele está sendo estimulado inadequadamente, vendo algum conteúdo e etc? A gente percebe assim que nas perguntas, na maior parte das perguntas, vem justamente o medo de os pais abordarem inadequadamente. Meu Deus, o que eu faço? Eu deixo, faço de conta que não percebi, faço de conta que não está acontecendo nada, me aproximo, brigo, dou uma palmada na mão, ponho de castigo. Meu Deus, o que eu faço? Então, eu penso que um encontro como estes aqui, ele é absolutamente saudável para os pais do ponto de vista da informação adequada. Então, traçando muito do que a Leiliane já disse, do que você já compartilhou com a gente nas suas falas, Leiliane, é assim, procurar ao máximo abordar naturalmente, porque você não sabe se para a criança aquilo já foi uma descoberta inadequada, do tipo viu uma cena de pornografia, se ele sabe de alguma outra fonte indevida, ou se é apenas uma descoberta. Para isso vai precisar se aproximar, ouvir, orientar, sem partir do pressuposto de que ele esteja fazendo coisa errada. Jesus, absurdo, que o mundo virou, olha só as crianças, agora descobre que tem pênis, a menina descobriu que, ai, que absurdo. Mas eu penso que, assim, fica muito forte, pelo que eu percebi aqui, o medo de os pais tocarem nestes assuntos. É um tabu. Como é que eu faço, Leiliane? Porque assim, veja, o que alimenta o medo da gente é a ignorância, é não conhecer nada sobre. Então, se a gente não tem uma referência à educação sexual, então esse medo vai fazer parte da gente. Mas a partir do momento que você vai estudando sobre desenvolvimento da sexualidade infantil, sobre educação sexual, você vai encontrando ferramentas e formas de lidar com isso, e só o fato de você ter conhecimento e esse medo já não te apavorar, você vai tratar com mais naturalidade. Por isso que eu sempre incentivo os pais a buscarem conhecimento. Né? Então, para você abordar essa menina, se, por exemplo, ela está fazendo de forma pública, porque o que me chama a atenção aí, principalmente da rede, é essa mãe já traduzir que a criança, parece que ela está com vergonha. Então, isso já diz da vergonha dessa mãe, ok? Então, trata dessa menina assim, chama essa menina, não no momento que ela estiver fazendo. Se não tiver ninguém em casa, por exemplo, tem parente em casa e ela está lá no sofá se movimentando, você vai chamar a criança no mesmo momento, porque deixar a criança assim é expor a intimidade da criança, igual no parquinho da escola, igual na sala de aula. É algo privativo da criança, então a gente não pode deixar público. A consciência é nossa. A gente tem que cuidar dessa privacidade da criança. Agora tá você e ela. Então você deixa acontecer, observa aquilo, ok? E em outro momento você fala com a criança, filha, observei que você estava lá na sala, tocando sua parte íntima, apertando com o travesseiro. O que você sentiu, né? O que você sentiu? Por que você estava fazendo aquilo? É a mesma coisa, mas falar de forma diferente. Então você pode ouvir primeiro a criança, ouça a criança. Né? Filha, o que você achou? Você gostou? O que você sentiu? A mamãe percebeu que você estava gostando. E aí você joga isso e ouve a criança primeiro,
para saber o que está na mentezinha dela. Porque muitas crianças que se masturbam compulsivamente, ou quase compulsivamente, ou de alguma forma excessivamente, tiveram contato com pornografia, ou foram abusadas, o abusador estimulou, o abusador foi o primeiro a mostrar à criança que ela sentia uma coisa boa naquela parte, né? Então, aí a criança descobriu da pior forma e agora está fazendo, e muitos pais intervêm de maneira repressora, bate na criança e tal, e cumpre o que muitos abusadores falam. Então, não aborda para conversar no momento, ok? Mas em outro momento, já trazendo educação sexual ali nessa conversa natural e orientando sobre privacidade, intimidade. E aí você já vai falar sobre, olha, a parte íntima exige cuidado, se você fizer com força, pode lhe machucar, e você vai começar a tornar aquele assunto natural em sua família. E quando se torna natural, a ansiedade da criança vai assim, ó, porque muita criança se masturba compulsivamente como sintoma de uma ansiedade relacionada a várias questões da vida, mas também relacionada à sua sexualidade. Como assim? Essa parte, como assim fulano tocou assim? Como assim eu vi aquele homem fazendo isso naquele vídeo? E aí a criança vai repetir, porque a criança não repete a cena? É verdade. Sabe que não faz muito tempo chegou para mim a história de um menino de 14 anos que foi pego no flagra pela avó, que entrou no quarto e ele estava se masturbando. Aquele assunto, Leliane, virou não somente assunto na família, como virou assunto dos amigos da família, e aquele menino ficou exposto para além da sua casa. E mais, a avó ficou escandalizada e disse ser coisa do demônio. Então, assim, é alguma coisa que a gente precisa considerar aqui muito seriamente. Crianças, adolescentes, como qualquer outra pessoa, indistintamente na sua fase, idade, lugar, gênero, precisa ser respeitada. Precisa Exatamente. considerar a intimidade dessa criança, desse adolescente. Mas a Leide, ele estava se masturbando. Mas olha o que fizeram com o garoto. Expuseram. Aquilo se tornou assunto que não deveria. Então, a forma de abordar, eu super entendo esses pais que estão nos escrevendo e demonstrando esse temor, porque realmente é melhor perguntar antes como é que faz. E por falar em perguntar, eu já volto com você, tá, minha amiga? Segura aí, não cochila não. Mas deixa eu só lembrar para você que a Leliane tem, assim, semanalmente, muitos encontros com muitas lives para explicar tintim por tintim disso que nós estamos falando aqui. Então fica o meu convite para que você considere aprender sobre sexualidade com profissionais especializados, capazes de lhe dar a melhor informação sobre sexualidade. Então aparece aí na tela Leiliane Rocha, psicóloga, é isso mesmo, Leiliane Rocha, psicóloga. Entra lá nesse Instagram e você tem aulas todos os dias praticamente, porque eu vou te contar, pense numa pessoa que trabalha. Eu entro no Instagram, tá a Leiliane trabalhando. É incrível. Por quê? Porque a demanda é grande, os pais, os professores, os profissionais, até outros psicólogos, enfim, das mais variadas áreas, pediatras, enfim, quanta gente faz esse contato com a Leiliane para aprender. Por isso, essa nossa conversa aqui hoje, e eu sempre muito grata a Deus pela oportunidade de me encontrar com você a cada semana, ter a sua audiência, hoje falando sobre sexualidade. Leiliane agora pode voltar. Minha amiga, tem uma questão aqui muito interessante, é uma mãe que tem um filho autista e ele descobriu a masturbação e agora ele está naquele processo, a mãe está no processo de ensinar pacientemente ao filho sobre pudor, sobre lugar, tá correto, né? Isso, pacientemente orientar a criança, inclusive por ele ter autismo, então exige mais cuidados ainda, tá certinho, né? Certíssima. E a criança neurotípica, que a gente chama, né? Ela vai ter algumas particularidades na educação sexual dela. Então, tudo que a gente coloca educação sexual vai precisar desse olhar singular dos pais para o seu filho, assim como em outros aspectos, tá?
Então, é muito importante, sim, ter paciência e adaptando as ferramentas de educação sexual, no caso dessa criança com espectro autista. Muito bom. Olha só o que a Manuela está perguntando aqui para a gente. É normal que numa creche o cuidador do sexo oposto da criança trocá-la? Isso é na educação infantil, mas já acontece assim? Bom, aproveitando aqui essa pergunta, dando gancho para você, Leliane, como é que deva ser o ensino para a criança no que diz respeito ao cuidado com seu corpo para evitar abuso sexual? Acho importante a gente tocar nesse assunto, sendo que você já esteve comigo em outros momentos, mas sempre tem gente nova aqui e precisa saber que educação sexual evita abusos sexuais e espanta abusadores, né? Exatamente, porque ela, inclusive, é considerada a ferramenta mais poderosa na prevenção do abuso sexual, é a educação sexual, sem sombra de dúvidas. Então, desde bebês, a gente vai estar trabalhando com a criança essa questão muito forte de que o seu corpo é seu, entende? Porque às vezes a gente coloca o corpo da criança como sendo de todo mundo. Todo mundo pode beijar a hora que quer, todo mundo pode abraçar a hora que quer, todo mundo pode fazer a brincadeira que quer, todo mundo pode, inclusive, brincar com as partes íntimas da criança, se é vovô, se é vovó. Então, desde pequeno, como aconteceu com esse menino de 14 anos, a privacidade das crianças e dos adolescentes, muitas vezes, ela não é respeitada. Desde pequeno, a gente precisa, por exemplo, Darleide, de bebê, como eu sempre defendo, a educação sexual começa desde bebê. Então, desde bebê, você vai trocar a fralda da criança, peça licença para ela. Mas tem 6 meses, Leliane, não vai ter. Entende. Ela entende o teu respeito, ela não entende as palavras, licença, ela não sabe, né, o português, a gramática, mas ela entende a tua expressão, o teu cuidado. Então, licença, filho, mamãe vai trocar a sua fralda, eu vou limpar suas partes íntimas, porque elas são tão especiais, tão importantes, que a mamãe quer cuidar bem direitinho. Ao invés de você trocar a fralda, ai meu Deus, que fralda fedida, meu filho, que cocô foi esse? Você já vai trazer um semblante positivo, isso já é educação sexual, isso já é prevenção ao abuso, porque a forma que os cuidadores lidam com o corpo da criança vai determinar, sim, a forma como a criança percebe esse corpo. E quanto mais positivamente a criança protege o seu corpo, percebe o seu corpo, mais protegida ela vai estar do abuso sexual. Outra coisa que a família pode fazer é justamente trabalhar a autoproteção. Então, existe a proteção, onde o adulto protege a criança, e a autoproteção, quando o adulto ensina a criança a se proteger. Então, você vai ensinar para a criança as regras de proteção, que são 4 regras. Posso falar aqui rapidinho da lei das 4 regras? Sim, sim. Tá, filho, se alguém vier tocar em sua parte íntima, que não, a pessoa da rede de proteção, sua rede de proteção são as pessoas de confiança que cuidam da criança, né? Você vai dizer não, você vai gritar, você vai sair correndo e você vai me contar tudo ou procurar um adulto de sua confiança para contar tudo. Porque ninguém pode tocar em sua parte íntima, se não for para passar remedinho, se não for para limpar, e de maneira rápida. Então a gente tem que passar para a criança quem pode tocar, como pode tocar e quando pode tocar na sua parte íntima. Então quem? A rede de proteção. Como? De forma rápida. Quando? Para higienizar e passar remedinho, se necessário. Ok? Isso tem que ficar claro para a criança desde muito cedo. Leliane, como protege a criança do contato com a pornografia? Bem rapidinho, acabaram de me avisar que só tem 2 minutinhos, amiga. Ai, meu Como Deus. protege? Olha, então, como eu falei para vocês, pornografia faz parte da infância, a gente precisa proteger a criança e eu vou dizer para vocês qual é a principal forma que as crianças estão tendo acesso à pornografia, através do celular dos pais. Nenhuma criança pode ficar com o celular sem supervisão de adulto. Ah, Leliane, mas meu celular não tem internet, eu dou sem internet. Só que muitas vezes adultos recebem conteúdos pornográficos, vídeos inadequados e fica lá na galeria. Esses vídeos ficam na galeria. Outra forma, através de jogos, crianças estão tendo acesso à pornografia. Então, para proteger seu filho aqui em 2 minutos, eu vou te dar essa dica principal, que é ter cuidado e supervisionar a criança que está com celular, com tablet. Não, celular, tablet, computador não é aparelho, não é dispositivo para a criança usar sozinha, definitivamente. E outra forma de proteger a criança da pornografia como um todo, não só dela ver, mas também dela entender e conceber e ter essa concepção de que sexualidade é aquilo, é educando a sexualidade através das ferramentas e técnicas da educação sexual. Muito bom, minha amiga, muito obrigada. Parabéns pelo seu trabalho. Você presta um serviço incrível
incrível para as famílias, para as escolas, para os interessados em cuidar bem das crianças, de toda a família. Um beijo, muito obrigada por separar um tempo e ficar aqui com a gente no consultório hoje. Deus te abençoe. Até a próxima. Obrigada, o prazer é meu sempre. Estamos juntas. Obrigada. É isso, nós vamos ficando por aqui, mais um consultório de família, agradecidos demais por sua companhia, esperando te servir sempre melhor. Cuida da sua casa, cuida dos seus filhos, seja o mais natural possível, faça uma abordagem positiva. Afinal de contas, a sexualidade foi presente de Deus para mim e para você. Por que nós vamos colocar tanto peso, tanto tabu, tanto medo sobre alguma coisa que deveria ser linda, tratada com naturalidade? Claro, por causa dos tabus, né, que colocaram para a gente. Mas hoje nós somos inteligentes o suficiente para descobrirmos que podemos fazer diferente. Então, que assim seja aí na sua casa. Deus te abençoe. Obrigada pela companhia. Até a semana que vem com mais um consultório de família. Só para você não esquecer. Ficou muita dúvida? Quer muito fazer outras perguntas? Vai lá no Instagram da Leiliane, tá certo? Isso aqui é uma prestação de serviço que eu faço com você. Tem live amanhã às 8 da noite no canal do YouTube do Consultório de Família e no Facebook também. E eu espero você para falarmos sobre o câncer de mama. Prevenção, autocuidado, autorresponsabilidade, saúde física, mental e espiritual. Tudo que eu desejo para você. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Tchau!